Bom dia, sala. Hoje nós vamos falar sobre isomeria geométrica, tá? A isomeria geométrica, ela pode ser isomeria cis e trans, e pode ser isomeria E e Z, que eu já vou colocar aqui para vocês verem, tá? Quando eu falo em isomeria geométrica, nós estamos falando mesmo da parte geométrica, do espaço, tá? Então, vocês vão ter que imaginar a molécula no espaço, por exemplo, o carbono, como são as suas ligações com o hidrogênio, qual é a posição, o hidrogênio está na parte da frente, está atrás, é assim, espacial, é o espaço, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, suponhamos que o meu dedo polegar, ele seja o hidrogênio. Então, quando o hidrogênio, eles estão assim, ó, lado a lado, tá? Estão do mesmo lado, pode ser em cima, pode ser embaixo, tá? Eles estão lado a lado, então ele vai ser chamado de isomeria cis. Quando essa molécula faz assim, ó, tá vendo, ó? Era o hidrogênio. Quando essa molécula faz assim, e o hidrogênio está em lados opostos, ele vai ser chamado de trans. Então, vai ser isomeria cis, isomeria trans, quando ele estiver na transversal, tá? As fórmulas moleculares serão as mesmas. Então, eu coloquei aqui como exemplo, ó, tá vendo? Carbono, carbono, dupla ligação, tem aqui o hidrogênio um ao lado do outro, então isso aqui é uma isomeria cis, tá? Aqui embaixo tem o cloro. Do outro lado, coloquei cloro e cloro. Hidrogênio e hidrogênio, eles estão em lados opostos, eles estão na transversal. Então, ele vai ser chamado de trans. Eu tenho aqui, ó, dois carbonos, então vai ser C2, certo? C2, Cl2, eu esqueci de colocar o Cl, e H2. Bom, Cl2, tá? E aqui a mesma coisa, ó, C2, H2, Cl2, Cl2. A fórmula molecular é a mesma. O que mudou foi a posição aqui, ó, do hidrogênio na estrutura, estrutural, tá? Isso olhando assim, como fala? O desenho, olhando as fórmulas, não quer dizer nada. Mas isso aqui num remédio muda completamente a fórmula, tá? Por isso que eu pedi para vocês fazerem um trabalhinho sobre a talidomida, certo? O que acontece ali? Os átomos, né, eles mudam de lugar. Mudou a posição, muda a coloração, muda a composição, muda o estado de ebulição, muda o estado físico dela, tá? Isso pode causar danos enormes se forem remédios. Ela vai ter a mesma fórmula molecular, só que a sua estrutura muda. Então, esse daqui vai ser sempre cis e esse aqui trans, tá? Sempre na isomeria geométrica. Agora eu vou explicar para vocês a isomeria E e Z. Bom, pessoal, agora é isomeria E e Z. Quando que acontece a isomeria E e Z? Eu tenho aqui o carbono, a dupla ligação, né? A gente vai falar sempre dos carbonos ligantes. E os átomos que estão entre eles é totalmente diferentes, certo? Então, não tem como você ver se essa isomeria, você sabe que ela é geométrica, mas não tem como você classificar ela em cis-trans, por exemplo, tá? Ó, cadê o outro hidrogênio? Para você colocar como trans, né? Porque aqui eu tenho um carbono, você não pode classificá-la em cis-trans. Então, você tem que ver aí o lado do plano. E aí eu coloquei, não é que vocês vão ter que fazer isso, tem que colocar A e B, só para vocês saberem identificar como que ela está localizada, tá? Então, eu coloquei o primeiro carbono aqui como sendo A e aqui B. Mas não há necessidade de você colocar, tá? É uma forma aí que eu vejo para poder explicar, tá? Então, aqui, no A, eu vou chamar de plano A. E B, eu vou chamar de plano B. São todos diferentes. Vou ter que falar quem é a E e quem é Z. Então, presta bem atenção. O plano Z, ele vai ser aquele que vai ter o maior número atômico entre os átomos, tá? Então, se eu
pego aquele número atômico que eu somo, é maior do que o outro lado, então aquele que for maior é o Z e o menor é o E. Coloquei aqui o número atômico do cloro, cloro é 17, o número atômico do carbono é 6, então tenho 6 aqui, tenho 6 aqui, e o número atômico do hidrogênio é 1. Então vai ser Z aquele que tiver o maior número atômico. Então é aqui, certo? Eu tenho o cloro, que é 17, e o carbono, que é 6. Aqui eu tenho 6 e 1. Então este lado aqui, por ser maior, ele vai ser chamado de isomeria Z, tá? Vai ser maior porque o número atômico é maior. E esse lado aqui, ele tem um menor número atômico, ele tem 6 e tem 1, então aqui vai ser a isomeria E, tá? Então, os dois que eu expliquei para vocês são chamados de isomerias geométricas, tá? O cis-trans E e Z. Só que a forma que vocês vão olhar é completamente diferente, tá? Eu peço que vocês, por favor, assistam o vídeo. Ah, não entendi. Assistam novamente para poder entender como vai fazer os exercícios, tá? Porque agora não é mais aquela igual a isomeria plana, né? Que você tinha vários exemplos. Agora são somente esses dois. A isomeria geométrica. Depois nós vamos entrar na isomeria óptica. Tá bom? Então, bons exercícios aí para vocês.